Diz o seguinte, a palavra do nosso Deus vai dizer o seguinte, Salmo 77, versículo 3: faz-me gemer a lembrar de Deus na minha meditação. Sinto o espírito desfalecer. Vós me conservais os olhos abertos. Estou perturbado, falta-me palavra. Penso nos dias do passado e lembro-me dos anos indo. De noite reflito no fundo do meu coração e medito. E diga ao meu espírito: porventura Deus nos rejeitará para sempre? Não mais há de nos ser propício? Aí ele diz aqui: estancou-se a sua misericórdia para o bom? Estará as suas promessas desfeitas para sempre? Deus teria esquecido da piedade, ou a sua cólera anulou sua clemência? Concluo então: o que me faz sofrer é que a destra do Altíssimo não é mais a mesma. Das ações do Senhor eu me recordo e lembro das suas maravilhas de outrora, do passado. Reflito todas as obras e vossos prodígios eu medito. Ó Deus Santo, o vosso proceder. Que Deus há na terra grande quanto o nosso Deus? Vós sois Deus de prodígios. Vosso poder manifesta entre os povos. Com poder de braço resgataste vosso povo, os filhos de Jacó e de José. As águas vos viram, Senhor. As águas vos viram, elas tremeram e as vagas se puseram em movimento. E em torrentes de água as nuvens se tornaram e elas fizeram ouvir a sua voz. E de todos os lábios se diziam fuzilaram vossas flechas. Não na procela não poderá, retumbaram os trovões e os relâmpagos iluminaram o globo. Abalou-se com todos os choques e temeram a terra toda. Vós que habitas no caminho pelo mar, uma senda no meio de muitas águas, permanecendo invisível vossos passos, como um rebanho conduzindo vosso povo pela mão de Moisés e de Arão. Esses salmos falam de quem Deus é e do seu poder. E quando nós vamos ler quem Deus é e o seu poder, nós temos que partir pelo princípio. Eu quero mostrar para você que Deus, Ele não tem se manifestado da forma que poderia, e o Salmo revela, quando o próprio salmista, ele faz uma reflexão tão profunda, e eu usei uma outra versão para ler para você. E nessa versão ele carrega de testemunho dizendo: poxa, o Senhor fez aí uns caminhos no meio das águas, o Senhor com braço forte usou Arão e Moisés, o Senhor fez tantas coisas, o Senhor é maravilhoso, tantos sinais, mas parece que o Senhor se esqueceu de nós. Parece que a sua cólera assumiu a sua misericórdia, e eu não estou entendendo. O salmista começou a ter alguns insights de pensamentos que não era comum aos pensamentos dele. Ele começa a lamentar das coisas que ele não está conseguindo ver mais. A vida parecia perder o sentido. E isso veio, sabe por quê? E o tema da minha mensagem é o seguinte:
Deus não quer. Não se impressione com Deus quando sua vida não muda. Eu vou repetir. Não se impressione com Deus quando a sua vida não muda. O que nós vemos é que nós estamos vivendo uma geração, nos dias de hoje, de pessoas que procuram algo que seja sensacional. Os cultos hoje têm que ter luzes. Os cultos hoje têm que ter muita dança, muita pirotecnia para ser um culto, porque as pessoas estão atrás de algo que seja sensacional, que venha impactar, que venha surpreendê-los. As pessoas não estão indo às igrejas para ser mudadas. E por isso que o Deus ele não consegue hoje, da mesma forma que no passado, fazer os mesmos milagres. Porque no Velho Testamento, toda vez que Deus entrava na vida de uma pessoa, ele não entrava na vida dela para fazer milagre. Ele entrava na vida dela para mudar a vida da pessoa, para trazer a vida dele. O próprio Jesus, em João 10:10, ele diz o seguinte: Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Ali é vida zoe, ali é a vida de Deus. O que Jesus está dizendo em João 10:10 é: eu vim trazer a vida de Deus porque a sua vida não presta. O que Jesus disse é: eu vim trazer a vida dos céus porque a sua vida não presta, porque a sua vida não vale nada. Só a vida do céu é capaz de fazer você ser, de fazer você ter, de fazer você sonhar e realizar, de fazer você amar e ser amado. Só a vida do céu é capaz de lhe transformar. Só a vida dos céus é capaz de entrar na tua vida e transformar você de todos os seus sofrimentos. Então o que nós estamos vendo, na verdade, é que as pessoas, elas estão atrás de algo que venha surpreendê-los. Estamos vivendo pessoas que estão o tempo todo tentando surpreender outros, batendo recorde. E aí tem um livro exclusivo para as pessoas que querem ser sensacionais, que querem mostrar para os outros algo que vem impressioná-lo. Aí tem gente que anda numa bicicleta durante vários dias e aí bate o recorde e as pessoas ficam ali admiradas e dizem: oh, uau, olha que coisa sensacional. Mas isso não mudou a vida delas. Deus ele não veio, ele não usou os profetas. E você vai ver em Gênesis capítulo 1 que quando Deus ele decide entrar na terra, ele percebe que a terra estava sem forma, e ele entra lá não para fazer um show pirotécnico, ele entra lá para transformar o caos. E ele já mostra que o desejo dele é não ver as coisas do jeito que estão, mas serem transformadas. O que nós estamos vendo é que as pessoas, elas não estão conseguindo entender que os milagres de Jesus não eram feitos para as pessoas se surpreenderem. Os milagres de Jesus eram feitos para as pessoas mudarem. Eu vou repetir. Os milagres de Jesus não eram feitos para as pessoas ficarem surpreendidas. O milagre de Jesus era feito para as pessoas mudarem. Mas o que é que tem acontecido? As pessoas, elas não estão conseguindo entender isso. Elas até encontram milagres, mas as vidas delas não mudam. Por isso que elas voltam a ter necessidade. Paulo, muitas vezes, Paulo escreve dizendo que nós temos que mudar, e ele mostra a qualidade da mudança. Ele diz: eu era criança e falava como criança, mas agora eu mudei, eu sou adulto, eu faço coisa de adulto. Paulo, ele chega a entender que o milagre que Jesus fez na vida dele, lá em Atos Apóstolos, capítulo de número 9, quando ele tem uma experiência transcendental com Deus, quando ele tem uma experiência maravilhosa com Deus, ele levanta ali cego e a vida dele
é restaurado, ele é transformado de Saulo para Paulo. A vida dele muda, ele deixa de ser um qualquer para ser alguém. A vida dele muda com o milagre de Jesus. E quando alguém ora para as escamas caírem dos seus olhos, a Bíblia diz que ele se tornou aquele que escreveu carta para destruir as pessoas, agora escreve cartas para construir pessoas. Aquele que escrevia cartas para pedir, para matar, para destruir, agora ele escreve carta para construir, cartas para mudar, cartas para transformar, cartas para trazer vida. Agora Paulo não é mais o Saulo, o perseguidor. Paulo agora é um perseguido. Paulo não é mais o governante, Paulo agora é escravo. Paulo não é mais agora aquele que ofendia, agora ele é ofendido. Paulo mudou, as coisas mudaram, mas Paulo não deixou de ter vitória. Porque quando ele escrevia as cartas e o sentido da vida dele mudou, aí a coisa mudou de figura. Nós vamos ver, e eu quero ler com você Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15, mas dando ênfase para você no texto, no versículo 29, Mateus capítulo 7. Compartilha aí essa nossa mensagem para abençoar outras pessoas, e não deixe de dar o seu joinha, o seu coraçãozinho quando você faz isso, para que as pessoas recebam lá do outro lado o seu compartilhamento. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 7, a partir do versículo de número 15. Olha o que Jesus disse para os discípulos: guardai-vos dos falsos profetas, ele vem a vós disfarçado de ovelha, mas por dentro são lobos arrebatadores. Versículo 16: pelos frutos os conhecerão. Colhe-se porventura uvas de espinheiro ou figueira de abrolhos? Toda árvore boa dá bom fruto, mas a árvore má fruto continua dando. Uma árvore boa não pode produzir má fruto, e nem uma árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos serão cortadas e lançadas no fogo. Pelos seus frutos os conhecerei. Aí ele vem, versículo 22, e diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não pregamos, nós não em seu nome, e não fomos nós em nome do Senhor que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres e maravilhas? No entanto, eu lhe direi: nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários do mal. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha. Caiu a chuva e vieram as enchentes, sopraram-se os ventos, investiram contra aquela casa. Ela, porém, permaneceu e não caiu, bem edificada sobre uma rocha. Mas aqueles que ouvem esta palavra, mas não põem em prática, e é como um homem sensato que constrói a sua casa sobre a areia. Vem a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada pela doutrina. Presta atenção nisso. Versículo 29. Com efeito, ele ensina como quem tinha autoridade, e não como os escribas. Em outra tradução diz: eles ficaram impressionados. Jesus não estava falando o evangelho para impressionar. Jesus não prega para impressionar. Jesus não estava fazendo milagre para impressionar as pessoas. Jesus fazia milagres para mudar as pessoas. Deus nunca quis impressionar. Quando Deus chega para Moisés, no texto que nós pregamos o mês inteiro, esse é o dia que Deus vai mudar. Deus não quer te impressionar, Deus quer te mudar. Este é o tema da minha mensagem. Deus não quer te impressionar, Deus quer te mudar. Aí você vai ver
que Deus chega para Moisés, e Moisés ali, eu não sei falar, e Deus disse, mas eu vou mudar isso. Mas eu não sei, Deus diz, eu vou mudar, você vai ser mudado. E aí Deus faz sinais na vida de Moisés. E aí Moisés vai e faz o que Deus manda, vai no Egito e tal, prega, e o povo vê sinais. Agora eu lhe pergunto, todos os milagres que o povo de Israel viu, mudou a vida deles? Não, eles só ficavam impressionados. Porque tem pessoas que só sabem ficar impressionadas, mas não há uma mudança. Eles se impressionam, eles ficam emocionados, eles ficam cheios de coisa, a alma deles gritam, pulam de alegria. Os cultos hoje tem que ser impressionante para ver se alcança aqueles que estão o tempo todo atrás de algo que seja impressionante e não mais. O pastor tem que falar em línguas diferentes, tem que dar um charabadá com uma linguagem diferente. O pastor tem que plantar bananeira e tem que fazer pirotecnia para convencer as pessoas que Deus está com ele. Porque as pessoas não serão, ele acha que as pessoas serão mudadas pelo milagre. Não, eles não mudam. Deus, ele está querendo mudar pessoas e não impressioná-las. Deus impressionou o povo lá, o faraó, com os sinais, com as maravilhas. Agora eu lhe pergunto, mudou o coração de Faraó? Não. Então não fique pensando que é um milagre que vai te mudar. O milagre não te muda se você não mudar. Olha para Lucas capítulo 5 e você vai ver. Eu preguei o mês passado sobre isso. Eu estou falando aqui que Jesus disse que as árvores se conhecem pelo seu fruto, e que uma árvore boa não pode dar má fruto, nem uma má árvore pode dar fruto bom. O que Jesus está tentando nos dizer, nos afirmando, é que não tem como uma pessoa que tem um encontro com Jesus continue com a mesma vida. Esse é o dia que o Senhor mudou a sua vida, porque Ele não quer mais te impressionar. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 5. Eu já li esse mês, o mês passado, mas eu vou voltar a ler. Vou mostrar para você que não é o milagre que muda. Deus não vai fazer nada na tua vida enquanto você busca milagre, quando você deveria buscar mudança. Deus está esperando uma mudança sua em vez de um milagre. Versículo 1. Estando Jesus em uma margem do lago de Genezaré, o povo comprimia e o rodeava dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo 2 barcos estacionados à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar suas redes, subiu na barca de Pedro e pediu-lhe para afastar um pouco da terra, e sentou-se ali e começou a ensinar. Quando acabou de falar, disse para Pedro: vá ao mar alto, lança a vossa rede para pescar. E Simão respondeu: mestre, trabalhando nós a noite inteira, nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Foi isso, e apanhou peixe de tanta quantidade que os milagres que ia rompendo, assinou para os companheiros, versículo 7, que estavam na outra barca, para que viesse ajudá-lo. E vieram, e ambos encheram os barcos, de modo que quase iam afundando. Vendo isso, Simão Pedro caiu nos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Aí você pergunta, mudou a vida dele? Não, não mudou. O milagre foi feito, a confissão foi de uma pessoa que havia mudado, mas não foi de uma pessoa que havia sido impressionada. Uma pessoa que se impressionou. Porque tem muita gente hoje caindo de joelho impressionado e não mudado. Tem muita gente que vê muitos milagres e cai: o Senhor é vivo, o Senhor é maravilhoso. Aí você diz: não, Deus mudou a vida dela. Não mudou, ela foi impressionada, ela não teve uma vida mudada. É só você ler aqui, ele cai, ele confessa pecado, ele confessa que ele era um homem rude, um homem de pecado, um homem de mentira, um homem bruto, um homem ignorante. Ele revela que ele era um homem
que não tinham condição do Senhor estar perto dele. E aí você diz, Deus mudou a vida dele. Não mudou a vida dele. Deus não mudou, ele ficou impressionado. Tem muitas pessoas, queridos, hoje na igreja impressionado. Você vê alguns cantando e chorando, aleluia. Aí você diz, Deus mudou a vida dela. Não, ela ficou impressionada com a música. A vida dela continua a mesma, porque ela continua fazendo as mesmas coisas, ou pior. Eles não estão entendendo que Deus não quer impressionar, Deus quer mudar. Eu vou repetir, Deus não quer impressionar, Deus quer mudar. Ele mostrou isso em Gênesis capítulo 1, quando ele mudou, quando a terra era sem forma e vazia, ele deu vida para a terra agora ficou fértil, a semente produz, os animais produzem, as coisas estão dando certo, e Deus está dizendo, uau, é isso aí, meus filhos, glórias a mim, as coisas estão funcionando, tudo mudou, porque era um caos. Mas quando Deus vem tentando mudar o povo, levantou o profeta, levantou Abraão, para mudar os milagres que Deus estava fazendo, não era para impressionar, era para mudar. Aí você vê que Pedro, cheio de medo, retira de mim, Senhor, versículo 8, porque sou um pecador, e que tanto ele com os seus companheiros estavam assombrados, impressionados por causa da pesca que havia feito. E o mesmo aconteceu com Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro dele. Então Jesus disse para Simão, não tenha medo, não tenha medo, você será pescador de homem. Ouviu novamente uma palavra para tudo mudar. E o que aconteceu? Nada. Apóstolo, não aconteceu nada, não aconteceu nada. Nada aconteceu na vida de Pedro. Pedro vai ser enviado para... Pedro só ficava impressionado. Você vê que Lucas capítulo 9, eles voltam daquela viagem. Lucas capítulo 10, capítulo 9, eles voltam dizendo, Jesus pergunta, lhe faltou alguma coisa? Nada nos faltou, capítulo 9. Capítulo 10 de Lucas, você vai ver Jesus dizendo para Pedro, para os discípulos que vieram impressionados, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Jesus disse, eu não te chamei para te impressionar, eu te chamei para te mudar. Não é ficar impressionado, mas eles estavam impressionados porque os demônios se submetiam a eles. Aí agora eles diziam, agora nós temos autoridade. Não, agora nós temos autoridade. Não, agora aí mudou? Não mudou. Você percebe que a mesma coisa que acontecia com essa geração acontece hoje. Hoje o pastor tem que ter um sermão que vem impressionar as pessoas. Hoje o pastor tem que ter um sermão que vem impressioná-lo, ao ponto dele dizer, uau, que sermão. Hoje nós fazemos culto que é muito mais uma festa de sensacionalismo do que uma festa de adoração. É por isso que quando alguém vai cantar, que sabe cantar mais do que a gente, aí a gente fica impressionado. Olha, Deus na vida dele, purinho. Aí quando alguém dá um charabadaço, um cantarébias, um terra não sei de onde, aí a gente diz, Deus está na vida dele. Porque a gente acostumou a ser impressionado, porque a gente não mudou. Porque quando você vai ver Isaías, eu li esse mês, no mês onde eu disse que é o dia que tudo mudou, eu li que Isaías teve um encontro transcendental com Deus, espiritual, e quando ele entra na presença do Senhor, lá em Isaías capítulo 6, ele diz, eu também vi o Senhor sentado em seu alto e sublime trono. Nesta tradução diz, eu também vi o Senhor. Eu também vi, ou seja, não foi um privilégio de Moisés apenas, não foi um privilégio de Arão, não foi um privilégio dos demais que tiveram uma visão, eu também vi. Agora você vai ver que o anjo do Senhor, que quando ele percebeu que ia morrer, aí houve uma mudança. Quando ele sentiu a morte vindo contra ele, quando ele viu as coisas todas dando errado,
Quando ele viu a coisa apertando, aí ele disse: não, Senhor, eu sou um pecador que habita o meio de impuros lábios. Aí Deus disse: vamos tocar ele, porque ele não serve para mim se não for mudado. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não serve para Deus se você não mudar. Deus não quer pessoas impressionadas, Deus quer pessoas mudadas. Compartilha aí, compartilhe, vai ali na saitinha, compartilhe para os seus amigos e manda aí o aviãozinho, o joinha. Você vai ver que Isaías precisou ser mudado, porque Deus impressionou ele mostrando a sua glória. Deus impressionou ele mostrando que o templo estava cheio de fumaça. Deus impressionou ele mostrando os serafins, mostrando os querubins. Deus impressionou ele mostrando que o manto estava ali. Deus impressionou ele mostrando que a terra toda estava cheia da glória. Mas isso não era suficiente para alguém que Deus quer usar. Deus só quer usar pessoas transformadas. Deus só quer usar pessoas transformadas. Então Deus viu, ele está impressionado, mas não serve para mim. Só serve para mim aqueles que são mudados, transformados, aqueles que mudam verdadeiramente de vida, não para pior, mas para melhor. Porque nós estamos vendo que as pessoas, em vez de mudar para melhor, elas estão mudando para pior. Porque elas estão entrando pelo mesmo caminho de Pedro, de viver, de achar, eu não nego o Senhor, eu não nego o Senhor, eu não vou negar, ainda que todos digam: eu não te negarei, eu não isso, eu não aquilo. Jesus dizendo: espera aí, seu cabra, você vai ver se você não vai me negar. Você vai ver se você não vai me negar. Você vai ver se as coisas não vai dar errado. Senhor, se eu tiver de morrer contigo, eu morrerei. Querido, você percebe que até Ananias e Safira, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, eles foram cheios do Espírito Santo, porque eles foram cheios do Espírito Santo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Você percebe que eles foram cheios do Espírito Santo, mas olha, não mudaram. Na verdade, eles foram visitados, porque é difícil o Espírito Santo estar no lugar e não mudar a vida das pessoas. Então você percebe que Isaías mudou. Deus impressionou Isaías. Isaías agora está impressionado, tanta coisa. Mas Deus disse: mas vamos mudar. Mas onde foi que Deus foi mudar? Onde o pecado dele precisava? Onde era que Isaías precisava mudar? Se você for ler Isaías antes dele ter um encontro com Deus, antes da vida dele mudar, ele dizia para todo mundo: para isso, é só você ler Isaías capítulo 5, para aquilo outro. Eles tinham uma mensagem muito carregada, porque ele vivia no meio do povo de puros lábios e os seus lábios acabou se contaminando. Aí Deus disse: vou mudar os lábios dele, porque se eu mudar os lábios dele, eu mudo a vida dele. Querido, tem muita gente que ainda não foi mudado financeiramente. Por que não foi mudado? Porque Deus ainda não tocou lá, não, porque ela está impressionada. E ela vive das impressões impressionou, sobrenatural, a linguagem espiritual. Deus está com ele fala em língua de uma forma que eu nunca vi, eu chego a me arrepio. São pessoas impressionadas. Vai ver. Eu não vou usar o meu tempo para falar mal de ninguém. Eu estou falando porque eu teria muita história de pessoas que eu conheci que eram cheias desse poder e viviam uma vida fora daquilo que Deus o esperava. Então, Isaías foi tocado nos lábios para que houvesse uma mudança. Deus não impressionou Isaías, Deus mudou Isaías. Isaías que se impressionou, mas Deus disse: não, eu não quero pessoas impressionadas, eu quero pessoas mudadas. E aí Deus chega para Isaías e diz: vai lá, agora a quem enviarei? Quem há de por nós? Ele levanta a mão e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E o que é que acontece com ele? O que é que acontece com ele? O Senhor
envia ele e ele prega de uma maneira sobrenatural e a vida das pessoas é mudada, tanto que a profecia mais poderosa entre todas de Isaías é quando ele fala do nascimento de Jesus Cristo. Queridos, tem muitas pessoas impressionadas, mas não mudadas. Ah, mas o Senhor disse que Deus não mudou Pedro. Não, é só você ir aqui para João, capítulo de número 21, Evangelho de São João, capítulo 21, vai lá comigo. Depois de Jesus ser preso, depois de Jesus ser crucificado, depois de Jesus impressionar a vida das pessoas com a ressurreição, Pedro, que havia negado, agora está em João capítulo 21, versículo 1. Depois disso, tornou-se Jesus a manifestar aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades, e manifestou deste modo. Versículo 2. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado de Dino, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E disse Simão Pedro: vou pescar. E romperam-lhe ele, também nós vamos contigo. E partiram e entraram no barco. Naquela noite não apanharam nada. Presta atenção, olha onde Pedro estava. Pedro ouviu lá em em Lucas capítulo 5, que ele não seria mais pescador de peixe. Mas você percebe que ele não mudou? Pedro não mudou. Pedro foi impressionado como muitos. Estão impressionados, porque o milagre de Deus tem impressionado pessoas. É só você ver, em João capítulo 5, Jesus vai ali e pega um homem que estava há 38 anos enfermo, e ele entrou só por causa daquele homem. Mas por que ele entrou por causa daquele homem? Porque ele sabia que os milagres que ele fizesse na vida de todos ia apenas gerar o quê? Impressão, ia gerar o que? A pessoa ia ficar cheio, me surpreendeu, mas não ia mudar. Então Jesus foi atrás da vida de um que precisava de mudança. E quando ele chega lá, ele chega para o enfermo, versículo 7, e pergunta, versículo 6, vendo ele deitado, sabendo que estava há muito tempo, perguntou: você quer ser curado? E o enfermo lhe respondeu: não tem ninguém que faça algo por mim, pois quando a água é agitada, enquanto eu estou indo descer ao tanque, entra outro antes de mim. O que era que o anjo fazia? Porque as pessoas estavam aglomeradas ali para ver um espetáculo, porque eles estavam sendo impressionados. Porque Jesus não foi lá para mudar a vida deles? Porque Jesus não fez milagre na vida de todos? Porque todos iriam ficar impressionados, mas não teriam sua vida mudada. Quando Jesus olha para esse homem e diz: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e anda. E no mesmo instante aquele homem ficou curado. Agora olha como é que está aqui no versículo de número 17. Jesus, versículo de número 15. Aquele homem que então foi contra os judeus, que foram Jesus que haviam curado. Mas agora o versículo 14. Mais tarde Jesus achou no templo e disse: ficaste são, já não peques mais, para que não lhe aconteça a coisa pior. Jesus vai lá para dizer: querido, cuidado. Se você não mudar de vida, a sua vidinha de pecado te levará para coisa pior. Porque Jesus queria confirmar que aquele homem não foi curado, impressionado, mas que teve sua vida mudada. Tem hora que a gente percebe que as pessoas estão só vivendo uma vida impressionadas e não mudadas. O que nós estamos vendo é que as pessoas estão impressionadas demais. Mas eu fiquei tão impressionado. Jesus foi lá e disse: estou vendo que você está curado. Ou seja, estou vendo que eu mudei tua vida. Agora, por favor, não volte atrás. Continue mudado, porque senão você vai viver uma vida pior. O que nós estamos vendo nesses últimos anos
é que as pessoas, elas arriscam a sua vida. Teve até pessoas que, para tirar uma selfie num lugar arriscado, morreu para impressionar os amigos, dizer: eu tirei uma foto num lugar onde você não tirou. Você sabia que os pinchadores, principalmente nas grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, eles pincham nos lugares mais difíceis para disputar, para impressionar os seus concorrentes? Você já prestou atenção que as pessoas trabalham apenas para impressionar? As mulheres estão indo para a academia não para mudar o corpo, mas para impressionar os homens. Os homens vão para a academia não para melhorar a sua saúde, mas para impressionar as mulheres. Eles compram roupas cada vez mais, não para mudar a vida dele porque faz bem, mas para impressionar. Você já prestou atenção que tem muitas pessoas arriscando a vida, não para mostrar que Deus é capaz de fazer, mas para impressionar? As pessoas não estão mais perto de serem mudadas. Você não vai ver pessoas querendo mudar, você vai ver pessoas querendo ser impressionadas. Desculpe, eu vou abrir aqui parênteses. As pessoas ficam o tempo todo pedindo para outra uma afirmação, para que ela seja impressionada, para que a alma dela se alegre. Ah, fala que me ama. Para quê? Para me impressionar. Não, mas não te convenci que eu mudei? Não. Na verdade, o que nós estamos vendo é que a demanda hoje das pessoas estão atrás de algo que surpreenda ele no caminho até da igreja. Tem pessoas que querem que aconteça algum livramento para chegar na igreja e dizer: irmãos, Deus é comigo. Mas por que Deus é contigo? Não, porque eu vindo para a igreja, eu quase mato um cachorro, mas Deus deu livramento para mim. Eu estou usando um pouco aqui de... para não carregar demais outros pensamentos. Mas você percebe que as pessoas chegam lá para contar o testemunho, não do livramento que ele teve, de que Deus o abençoou e que vai abençoar. Não é o testemunho chamado faz de novo. Porque a palavra testemunho para Deus é faz mais uma vez. Não é para que as pessoas digam: Senhor, se o Senhor fez na vida dele, faça na minha. Não para me impressionar, mas para me mudar. O que nós estamos vendo é que nós queremos um show. Nós queremos um show na igreja. Nós queremos um drama na igreja. Nós queremos pregadores que mexam com a nossa alma para nos surpreender, e não aqueles que provocam mudança. Nós queremos pessoas que venham bem-humoradas, que sejam intelectuais, que venham nos surpreender com todas as manhas ou com todas as suas facetas. O que nós estamos vendo é que a atitude de algumas pessoas em relação à pregação não é para serem mudadas, mas para serem impressionadas. Elas vão para as igrejas para dizer: não, porque aquele pastor tem uma mensagem que me surpreende. Toda vez que eu vou lá eu volto surpreendida. Mas não ouviu a mensagem, porque a mensagem não mudou ela. Quando nós olhamos para Mateus, nós vamos ver que Mateus adiciona 2 pequenos versículos de 2 comentários finais do sermão de Cristo. E ele diz bem assim: e eles reagiram. A reação daquelas pessoas ao ensino de Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, não foi uma reação de dizer: uau, mudou a minha vida. Não, foi a reação de ficarem surpresos com a doutrina que Jesus pregava. Eles estavam no acesso não para estarem ali para ter sua vida mudada pela palavra. Por isso que Jesus ele diz: se você não for sal, Mateus capítulo 5, e você não salgar, você não serve para nada. Se você não pode acender uma luz e colocar debaixo de uma candeia. Você vai ver Jesus o tempo todo mostrando para as pessoas mudança. A luz tem que ficar no lugar para iluminar todo mundo. O sal tem que dar o seu gosto. Jesus estava dizendo que nós tínhamos o poder de mudar.
O poder de luz de mudar o ambiente escuro, o poder do sal de mudar o sabor, de conservar, de dar vida, de ser um curativo, de ser algo que conserva. Mas as pessoas ficavam impressionadas com o sermão da montanha, mas não aceitavam a palavra como mudança. As pessoas ficaram espantadas, e até hoje ficam espantadas com os milagres, mas não mudam e não permitem Deus mudar. As pessoas vivem com medo, dão mais atenção para as pessoas que o surpreendem do que para as pessoas que mudam a vida delas. As pessoas não estão atrás de mudança, elas estão atrás de algo que venha surpreender. As pessoas estão querendo satisfazer a alma e não a vida espiritual. O problema é, quem poderia culpá-los? Eles realmente nunca tinham ouvido ninguém falar. Estou falando de Mateus capítulo 7. Ninguém não tinha ouvido falar do jeito que Jesus falava. Jesus falava de coisas que eles nunca tinham ouvido. Jesus não falava de coisas corriqueiras. Jesus, pelo contrário, combatia eles. O que Jesus falava era de céu, de morte, de reino de Deus. E até na oração do Pai Nosso ele fala: venha a nós o teu reino. É o reino de Deus que muda. Ele estava apresentando para nós que há algo que a gente precisa fazer. Deus não quer fazer milagre quando a nossa vida não é mudada. A questão é que nós queremos milagre, mas não queremos mudar de vida. A questão é, nós gostamos de ser surpreendidos, mas não gostamos de mudar. Porque todas as vezes que somos convidados para mudar, sabe o que é que fazemos? Não dá, é difícil. Eles nunca tinham visto nenhum rabino curar. Eles nunca tinham visto nenhum rabino fazer milagre. Eles viviam nos contextos do seguinte: João, capítulo de número 7, versículo 46, fala do oficial que respondeu: nunca vi um homem como esse. Vamos ler João capítulo 7, versículo 46. 7,46. Olha só. Os guardas responderam: jamais homem algum falou como esse homem. Jesus estava impressionando. A palavra de Jesus não era para impressionar, era para mudá-los. Mas eles viviam impressionados. É só você ver novamente em Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo 5, na verdade, capítulo 4. Quando Jesus, ele enfrenta a tempestade, é, 41, Marcos 4, 41. Ainda não teres fé? Jesus disse. E eles ficaram impressionados, com grande temor, cochicharam entre eles: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus não fez o milagre, acalmou a tempestade para eles ficarem surpresos. E ele dá uma palavra antes: homens de pequena fé, versículo número 40. Jesus disse: porque sois medrosos, ainda não tem fé, ou seja, ainda não aprendeu, ainda não viu que eu estou te ensinando, eu estou provocando uma mudança na vossa vida, eu estou provocando uma mudança na sua forma de pensar, na sua forma de crer, mas estou vendo que vocês ainda não aprenderam. E com essas palavras, o que foi que eles responderam? Versículo 41, eles disseram, eles ficaram tremendo de temor, de grande temor, e cochichavam entre si: quem é este a quem até o vento e o mar lhe obedece? Não é esse o que falou com você, que disse que você tem que ter fé, que disse que você tem que ser sal, que disse que você tem que dar frutos bons, que disse que a tua boca tem que sair palavras de vitória, palavra de mudança. O Deus que disse que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, que você tem que amar ao próximo. O Deus
que diz que você tem que se submeter às autoridades constituídas, o Deus que colocou autoridade na vida de pessoas e a Ele deve respeitar. Esse Deus que muitas das vezes nos ensina, nos dá uma palavra, mas nós não ouvimos isso. Por isso que ficamos impressionados com os milagres dele. Aqui está uma prova. Jesus repreende o vento, acala a tempestade, e em vez deles mudarem e dizer, não, agora nós vamos fazer o mesmo. Na próxima tempestade você vai ver, vou me levantar e vou... Não mudou. Não mudou, ficaram impressionados. Mas Deus disse, trazer o dízimo, vou abrir a janela dos céus. Isso não convence ninguém. Dê sua oferta, o seu dízimo e sua oferta. Não roube a Deus, não roube, não faça. Mas isso não muda ninguém. Sabe por que não muda? Porque as pessoas não acreditam nisso. As palavras de Jesus não conseguem mudar as pessoas, porque elas querem ser impressionadas. Por isso que Deus teve que fazer tantos milagres no Egito. Deixa eu ver meu tempo aqui. Amém, está chegando minha hora. Por isso que Jesus teve que fazer tantos milagres. Mas por quê? Lá no Egito, porque as pessoas, primeiro ele quis surpreender, e ele achou que os milagres iam mudar, mas não mudou a vida daquelas pessoas. Ele tirou água da rocha e o povo continuou murmurando. Ele deu maná do céu, irmãos, eu não sei nem que gosto tem isso, mas deveria ser um bolo fabuloso, gostoso demais. Maná do céu, todo dia eles ficaram enjoados. Ô povinho enjoado, porque eles queriam ser surpreendidos e não mudados. Mas será que o Senhor pode preparar uma mesa para nós no deserto? Deus disse, eu não estou aqui para surpreendê-lo, estou aqui para mudar você. Será que o Senhor pode mandar comida, carne? Deus mandou tanta codornize que eles comeram tanta carne que saía pelo nariz. Agora eu lhe pergunto, mudou a vida deles? Não. Mas Deus estava simplesmente mostrando para mim e para você que não serão os sinais que vão mudar a nossa vida. Deus tem muitos milagres para fazer, e Ele vai fazer quando nós deixarmos de sermos apenas pessoas que ficamos surpreendidos pelo que Deus pode fazer e mudarmos. É necessário uma mudança. Os milagres continuarão. Você vai ver que Jesus continuou fazendo milagre. Na vida de Paulo, Jesus mudou a vida de Paulo e de imediato tudo muda. A verdade é que Jesus ensinava não ter um encontro qualquer com Deus, mas viver com Deus. Jesus nos dá tanto exemplo, e nós vamos ver alguns exemplos tristes de quem nunca obedeceu à verdade. Olha o que está escrito em Mateus, capítulo de número 13, versículos 54 e 55, diz assim: e quando chegou à sua terra, ensinou-lhe na sinagoga, de modo que se maravilharam, ficaram impressionados, e disseram, de onde vem este homem com esta sabedoria? Mas olha, lá em Nazaré, Jesus não fez nenhum milagre. Mas não fez por quê? Porque as pessoas ficaram impressionadas com a palavra, mas não aceitaram ela para mudar. As pessoas ficaram impressionadas com o evangelho, mas não aceitaram ele para mudar. As pessoas não estão aceitando a mensagem que eu prego, a mensagem que outros pregam, mensagens verdadeiras, para mudar a vida deles, não. Eles estão ouvindo para se impressionar e não para mudar. No versículo 55 de Mateus capítulo 13, diz o seguinte: não é este aí, é o filho do carpinteiro, sua mãe não é chamada de Maria, e seu irmão não é Tiago, José e Simão Judas? Perceba que a palavra foi pregada, eles até se impressionaram, mas a vida não mudou. Ainda considerava Jesus filho de Maria e de José, mas o problema não era considerar Jesus e Maria filho de José. Desculpe, Jesus, filho de Maria e José, e nem dos seus irmãos, era porque eles não permitiam que a palavra mudasse o coração dele. Por isso que eu comecei lendo, dizendo que o homem que ouve a palavra e põe em prática é aquele que muda. Vai vir contra ele tempestade, mas haverá milagres para fazê-lo ficar de pé.
Vai vir contra ele enchente, mas vai vir milagre para fazê-lo ficar de pé, porque ele mudou. A palavra mudou. A palavra mudou ele. A palavra entrou no coração dele. A palavra chegou no coração dele. E agora ele está edificando tudo sobre a palavra, numa vida mudada. Ele agora está vivendo a vida. Então o milagre continuará, porque o milagre continuará não para mudar a vida dele, mas para apenas mantê-lo de pé. Eu vou repetir, os milagres lá, quando Jesus fala dos 2 alicerces, não estava ali para mudar mais a vida dele, não, porque a vida dele já tinha mudado. Era apenas para mantê-lo de pé, mantê-lo de pé financeiramente, mantê-lo de pé espiritualmente, manter de pé emocionalmente, manter de pé a sua família, manter de pé os seus negócios, manter de pé, porque ele já havia mudado. Ele ouviu a palavra e mudou. Não foi impressionado pela palavra, ele foi mudado pela palavra. O evangelho chegou. É por isso que você vê que lá em Nazaré as pessoas não acreditaram, ficaram impressionados, como muitos nas igrejas, ficam impressionados com a palavra, mas não faz nada para mudar a vida deles. Por isso que quando vem uma enchente, ele cai e logo arruinou a minha vida era isso, agora está ruim. Mas por quê? Porque a palavra não te mudou. A palavra não gerou, a palavra te impressionou. E o milagre de Pedro, lá em Lucas 5, impressionou Pedro, que parecia que ele havia se convertido. Mas olha, lá em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 18 até o 23, você vai ver Jesus expulsando o demônio dele, dizendo: aparta de mim, maldito. Vai, diabo, para trás de mim. Você não conhece nem a Deus, você só conhece as coisas dos homens. Jesus teve que dizer para aquele que se prostrou arrependido, dizendo que era pecador, que parece que aceitou Jesus, mas não foi impressionado pelo milagre. Eu lhe pergunto, você é uma pessoa impressionada ou você é uma pessoa mudada? Porque a pessoa mudada pratica a palavra e vem terremoto, vem enchente, vem o que for, e ele está de pé, porque cada milagre que vai vir, repito, não é para mudá-lo, apenas para mantê-lo de pé. Jesus, a mensagem dele impressionava, mas as pessoas continuavam achando que ele era filho de Maria. O que nós vemos é no nosso pensamento a respeito das pregações. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Nós podemos falar de Cristo até como Cristo falou. As pessoas continuarão apenas surpreendidas e não mudarão. Porque Jesus, eles só mudaram na última hora. Por isso que tem pessoas que só vão saber que eles estão salvos no último dia. O que nós vemos é que o nosso objetivo não deve ser surpreender as pessoas, mas mudá-las. Foi isso que Deus falou comigo. A minha obrigação é mudar. O que nós vemos é que existem pessoas querendo ser surpreendidas por Deus, e elas gostam de orações, e tem gente que faz oração que usa até palavras difíceis. Oh, meu Pai, terra, oh, excelentíssimo magnata, Deus supremo, eterno. Aí Deus diz sim. E daí? Ei, você não me surpreende não, eu te conheço. Aí tem gente que faz jejum, e aquele jejum para surpreender Deus. Deus diz: ei, não é eu que tenho que ser surpreendido não, porque o que vocês fazem não me surpreende. O que me surpreende é a mudança de vida que vocês têm. Porque muitos continuam orando e jejuando, mas é igual Pedro, cai de joelho: ai, aparta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E Deus dizendo: não, eu não estou fazendo isso para te surpreender não, é para te mudar. Nós vemos pessoas hoje jejuando para ver se muda a Deus. Eu não estou dizendo que você não tem que jejuar. Eu só quero dizer para você: não queira surpreender a Deus. Ninguém surpreende a Deus. Você surpreende o homem. Por isso que lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo de número, 23, 27, quando Davi é levado na presença
Eliabe chega na presença de Samuel, Samuel disse: está diante de mim aquele que o Senhor escolheu. Deus disse: não se surpreenda com o tamanho dele, com a estatura dele. Eu não me surpreendo, eu não olho para isso, eu olho para a mudança do coração. Porque um homem que gosta de ser surpreendido pelo show pirotécnico, mas eu não. Eu só sou convencido quando eu olho para o coração, quando eu vejo real mudança. Quando deixamos de ver os resultados, o que é que acontece? Logo desanimamos. Mas por que desanimamos? Minha vida está difícil. Está difícil, as coisas estão difíceis, Senhor, estou desanimado. Aí Deus diz: epa, você nunca mudou. Você quer ser só surpreendido. Porque enquanto tiver milagre, você está surpreendido. Oh, aleluia! Oh, Deus é comigo. Mas e quando entra a escassez? Não, Senhor, eu estou desanimado. Aí Deus diz: não, epa, então os milagres que eu fiz, eu não consegui mudar você. Porque você não tem que ficar desanimado porque está na luta. Na luta é que você tem que ficar animado. Lembra do homem que construiu a sua casa sobre a rocha? A tempestade veio, mas ele ficou de pé. A enchente veio, mas ele ficou de pé. Veio o terremoto, ele ficou de pé. Veio o luto, ele ficou de pé. Mas por quê? Porque a vida dele mudou. Ele não ficou reclamando: Senhor, papai, terra, estou desanimado. O que você vê hoje nas igrejas são pessoas desanimadas, porque elas querem ver o tempo todo milagre para elas ficarem animadas, porque elas não mudaram, elas são surpreendidas, ela gosta de ser impressionada. Fiquei impressionada com a agir de Deus hoje. Desculpe minha ironia, desculpe. É coisa minha mesmo, de homem, Deus sabe. Romanos capítulo 10, versículo 16, o Paulo diz o seguinte: mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías disse: Senhor, quem deu crédito à nossa palavra? Eu vou repetir, Romanos capítulo 10, versículo 16, disse então Paulo: mas nem todos obedecem ao evangelho. Nem todos querem mudar, nem todos param para obedecer, todos querem ser impressionados. Mas o próprio Isaías disse: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? É isso que eu muitas das vezes questiono a Deus. Eu digo para Deus: Senhor, quem deu crédito nessa palavra? Porque eu não estou vendo mudança. Eu não sei, será que eu estou falando em língua estranha? Em grego, hebraico, e não tem ninguém para traduzir? Por isso que no versículo 17, ele diz bem assim: pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, só tem fé quem ouve e muda. Devemos falar do poder do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos capítulo 6, versículo número 10. E não puderam resistir à sabedoria do Espírito Santo que falava por intermédio dele. Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo de número 13. E quando vieram a ousadia, viram a ousadia de Pedro e de João, perceberam que eles eram homens iletrados, ignorantes, mas maravilharam-se e reconheceram que havia estado com Jesus. Perceba que quando agora Pedro tem a vida mudada, e quando alguém olha para ele, não olha para as palavras dele, mas olha para o que estava nele. Agora reconhece: esse esteve com Jesus. Por quê? Porque a vida deles foram mudadas. Não era milagre mais, era mudança. Tem muita gente na igreja impressionadas com os milagres, mas não com Deus, não mudaram. Tem muita gente hoje que chora na igreja não por causa do que mudou, porque é verdadeiro adorador, não. É porque estão impressionados com louvor. A menina cantou bem, entoou uma canção, deu uma nota aguda.
A pessoa cantou afinadinho, o grupo de louvor cantou um acorde lá, uma dissonância diminuta, aumentada na 19ª, e aí alguém disse: meu Deus, o céu passou hoje. Ele foi impressionado. O céu está na minha vida todo dia. O céu tem que estar na tua vida todo dia. Você não tem que se impressionar mais com a glória, você tem que impressionar as pessoas com a glória de Deus na tua vida. Foi isso que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. A glória, o céu passou a viver, está em Pedro, e tudo que Pedro e João falavam impressionava as pessoas, e alguém dizia: teve com Deus, esse mudou, a vida dele mudou, a casa dele mudou, uau, coisa aconteceu, que maravilha, porque o evangelho é poder de mudança. 1 Coríntios capítulo 2, versículo número 4, correndo para encerrar, Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, minha palavra e minha pregação não era como palavras sedutoras de sabedoria humana, mas em demonstração de poder do Espírito Santo. Eu falava hoje com um amigo, e o Cris, e ele disse assim para mim: apóstolo, poxa, toda vez que eu falo com o senhor, alguma coisa muda em minha vida. Eu precisava ouvir o que o senhor falou. Eu precisava para que as coisas mudassem, porque era essa a resposta. E eu disse: amém, que bom. Porque quando você prega pelo que, não pela sua sabedoria humana, mas pelo que o Evangelho diz, pelo poder do Espírito, aí a palavra de Paulo se encaixa aqui. Aí Paulo diz: as minhas palavras e as minhas pregações não foram de sabedoria humanas, mas de demonstração do poder do Espírito Santo, por isso que convenceu a voz. A Bíblia prossegue dizendo que o motivo de tanto espanto das pessoas, que eles tremiam tanto e pelos constantes ensinos que a muitos eram dados, no versículo 29, lá de Mateus, você vai ver Jesus falando com os escribas e eles não prestavam atenção. Nós vamos considerar uma frase que Jesus deixou bem claro, quando ele dizia, Jesus disse: não, cuidado com os ensinamentos dos falsos profetas, porque eles estão enganando, são na verdade lobos vestidos de ovelhas. Jesus estava dizendo, porque não há transformação, não há mudança. Onde não há mudança, não há Deus. Tem que haver mudança. Não é impressionar, é mudar. Eu vou repetir, não é impressionar, é mudar. O que Deus quer é mudar e não impressionar. Porque Deus, Ele está criando. Perceba que Paulo diz para mim e para você, que quando nós morrermos, os nossos corpos serão transformados em novos corpos, transformados. Nosso corpo não será mais o mesmo. No céu, o céu de Deus, a terra será transformada. Tudo que Deus está mostrando para nós é mudança. Deus está construindo uma cidade no céu, que o nome dela é quadrangular. Deus está fazendo coisas do mesmo jeito, mas para mudar, para colocar pessoas mudadas. Os céus é para pessoas mudadas. O céu é para as pessoas convencidas. Eu vou repetir, o céu é para pessoas mudadas e pessoas convencidas, convertidas. São para pessoas mudadas. Olha o que diz em João capítulo 14, versículo de número 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Em João capítulo 18, versículo 37, disse Jesus a Pilatos: então tu és rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. Para isso eu nasci e para isso eu vim o mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que ouve a minha voz, que ouve os meus ensinamentos, esses são salvos. Jesus estava mostrando para Pilatos que o evangelho dele mudou a vida das pessoas. E se alguém ali estava agora apedrejando, condenando ele, aqueles que foram curados, presta atenção, aqueles que foram curados por Jesus estavam mandando matá-lo.
Aqueles que foram libertos por Jesus estavam mandando matá-los. Só aqueles que foram mudados que não mandou Jesus ser crucificado. Você vai ver Madalena, você vai ver Jário, você vai ver uma série de pessoas que não entraram na fila daqueles que foram curados, que foram impressionados, mas não mudados. Você vai ver que Jesus está falando sobre uma questão muito mais importante. A questão era a vida eterna, o céu e o inferno. O que nós estamos vendo é que as pessoas estão abandonando a mudança para viver sendo impressionados. Deixa eu olhar aqui, que eu acho que eu já vou orar e volto para terminar a mensagem depois. É isso mesmo. Eu vou ler o último texto para nós orarmos. E na quarta-feira eu volto para pregar o final desta palavra. Preste atenção. Eu vou ler o último texto. Mateus 23, 23 diz o seguinte: ai de vocês, escribas, fariseus, hipócritas, por que pregai o dízimo até do hortelã, dos cominhos, né? E omite as questões mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia, o amor e a fé. Desviai devias ter feito isso e não deixar outros fazerem. Olha, Jesus ele está falando para os religiosos que Deus não conseguiu mudar a vida deles, mas Deus impressionou eles, mas eles não mudaram. Está dizendo, ai de vocês que se impressionam, mas não mudam. Jesus está dizendo, ai de vocês que ficaram impressionados, mas não mudaram. Ai de vocês que fazem questões religiosas, mas que essas questões religiosas não conseguiram convencer vocês. Vocês estão convencidos pelas leis, mas não foram convencidos pelo juízo, pela misericórdia e pela fé. Vocês abandonaram a mudança. 400 anos Deus em silêncio e eles não mudaram. Eu tinha que fazer um questionamento. Poxa, Deus não está falando? Por isso que o Salmo, e eu encerro com ele, o Salmo 77, nos deixa claro a respeito disso, quando o próprio salmista, no versículo de número 5, ele diz assim: penso nos dias passados, lembro-me dos anos indo, de noite reflito no fundo do meu coração e medito, e diga-me meu espírito, porventura Deus nos rejeitará para sempre? Não mais há de ser propício para nós? Estocou-se a sua misericórdia para o bom? Estará a sua promessa desfeita para sempre? Deus se terá esquecido de ter piedade? A sua cólera, será que anulou a clemência? Versículo 10. Concluo então, o que me faz sofrer é que a destra do Altíssimo não é mais a mesma. Eu lhe pergunto, Deus muda? Não. Deus mudou? Não. Ele disse, eu, Senhor, não mudo, lá em Isaías capítulo 1, versículo 6. Eu, Senhor, não mudo, por isso que vocês não são destruídos. Deus não muda, mas Ele exige de nós mudança. Deus não muda, mas exige de nós mudança. Então, se não há mudança, não há continuação. Ah, mas Deus vai fazer milagre? Vai continuar fazendo milagre. Mas olha, na vida de alguns milagres que serão apenas pessoas impressionadas. Mas na vida dos que foram mudados,
Ele não fará milagres para mudá-los, mas para mantê-los de pé. Eu vou repetir. Para os que já foram mudados, Deus não faz milagres para mudá-los, para convencê-los, mas apenas para mantê-los de pé. Eu quero chamar você para orar nesse último domingo de setembro, quando a pandemia acabou, devastou o coração de tantas pessoas. E algumas delas preferem, desculpe o que eu vou dizer para você, não fique com raiva de mim, mas algumas delas preferem viver sobre opressão do que ser livre. Deus me chamou para ser livre. Agora, sabe quem é que pode ser livre? Quem é mudado. É João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará, ou seja, ela vos mudará. 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Perceba que ele diz, se o Filho vos libertar, se foi ele que te libertou, você está livre. E para aqueles que estão livres, já não há mais condenação. Para aqueles que estão livres, não há mais condenação. Não há como Satanás prender aqueles que Deus o livrou, porque quando Deus livra, ele livra a alma, o entendimento, ele livra o coração, ele livra a atitude, ele livra tudo. As pessoas, elas têm que entender que a mudança de vida existe sim, e Cristo é capaz de fazer isso quando nós nos convertemos e não ficamos impressionados. Temos que mostrar para essa geração que Deus não é mais Deus que impressiona, Deus é Deus que muda. Se de impressões, de sensacionalismo, o céu tivesse cheio, o diabo não estaria fazendo agora show, onde as casas noturnas estão cheias, onde os bares estão cheios e as igrejas vazias, porque as pessoas estão cheias de medo. As pessoas estão cheias de medos porque só foram impressionadas, mas não mudadas. Tem um outro apóstolo que eu conheci, o Paulo Tássios, morreu esses dias, 53 anos, lá em São Paulo. E ele tinha marcado uma vigília, uma oração, algumas coisas, e eu não sei a causa da morte dele, mas um apóstolo partiu. E aí Deus disse assim para mim, esses que partem com uma mudança, ao céu chega, ele morre e logo os anjos vão lá e levam o espírito dele para Deus. Não acredito, assim que aconteceu com Lázaro e o rico. Quando Lázaro morreu, os demônios já levou Lázaro lá para o inferno, e quando o rico morreu, os demônios levou ele para o inferno. Quando Lázaro morreu, os anjos levou ele para o seio de Abraão. Mas por que a gente tem que crer assim? Porque a gente tem que crer na mudança de alguém e não em algo que ele impressionou. Se Deus tivesse mudado a igreja agora estaria lotada, as igrejas todas. Mas tem que obedecer às autoridades. Tem, mas nem a autoridade está obedecendo aquilo que é teu direito. Hoje as igrejas poderiam estar cheias, mas as pessoas não foram mudadas, elas foram impressionadas. Por isso que elas estão vazias, pessoas com medo. Eu não vou para a igreja, eu não vou isso. E pessoas que deixam de me assistir para assistir alguém que apenas impressiona ela, mas não muda ela. Ou alguém que pelo menos chega para ela e dita para ela, mas não muda ela. Mas eu agradeço a Deus por você, que você não me assiste para se impressionar, mas para mudar a tua vida. Minha irmã falava comigo esses dias, ela está aí agora, e ela disse para mim, meu irmão, Deus tem me abençoado e eu te agradeço, porque o que eu tenho pregado, e ela tem me assistido durante a semana, tem ajudado ela a mudar, a receber. E eu louvo a Deus pela vida dela. Um pastor, um amigo meu, mandou uma mensagem para mim e disse, apóstolo, poxa, cara, manda essas palavras, cara, ela me ajuda. Eu tenho assistido tua mensagem depois, porque eu tenho um culto no mesmo horário. Poxa, e para cada mensagem que você prega, eu tenho uma mensagem para pregar. E eu digo, opa, obrigado. Aí eu disse para ele, mas é porque você está sendo impressionado? Ele disse, não, Deus está mudando minha vida. Se Deus está mudando a tua vida, então compartilhe essa mensagem no seu Face,
Compartilhe depois que terminar. Vai lá, pega essa mensagem e manda. Põe lá na sua rede social e deixa Deus mudar. Vamos orar. Vamos falar com Deus. O mês está terminando, outubro está chegando e muita coisa vai acontecer. Deus vai fazer muitos milagres em nossa vida. Deus não quer te impressionar, Deus quer te mudar. Amém? Vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por esta noite, obrigado, Espírito Santo, porque é a Tua palavra, a palavra que tem poder de mudar, a palavra que tem poder de transformar. Se o Teu Espírito fala a nossa alma, sedento estamos. Se o Teu Espírito fala a nossa alma, mudaremos. Pai, se o Teu Espírito fala a nossa consciência, ela será renovada. Se o Teu Espírito fala ao nosso coração, nós nos alegraremos. Se o Teu Espírito falar, meu Deus, aos nossos ouvidos teremos fé. Se o Teu Espírito falar, meu Deus, ao nosso ser, ele será salvo. Mas se o Teu Espírito não consegue mudar a nossa vida, Pai, eu não quero ser impressionado, porque eu já vi de tudo. Eu já orei, o Senhor colocou ouro na vida de pessoas, na boca, em anéis. Eu já orei, o Senhor fez paralítico andar, o Senhor fez cego ver. Eu já orei, o Senhor já curou pessoas de câncer. Eu já orei e o Senhor fez pessoas pobres prosperarem, pessoas que estavam desempregadas e terem uma porta tão gloriosa que até hoje nos abençoa, que é o caso de uns amigos que o Senhor tem nos concedido de tê-lo como amigos. O Senhor, Pai, é poderoso para fazer. Eu não quero ser impressionado pelo Senhor mais, porque eu já fui convencido que o Senhor é real e verdadeiro. Eu já fui convencido que o Senhor é poderoso. Eu estou convencido que o Senhor, meu Deus, não precisa mais fazer milagres para me surpreender, não, para me mudar, não. Mas faça milagre para eu continuar de pé. Faça milagres para me manter de pé, Senhor. Faça milagres na vida desta pessoa que contribui para me deixar de pé, para me manter de pé. Porque eu não quero milagres para me surpreender, mas apenas para me manter de pé. Porque mudado já fui, transformado já fui. E o Senhor sabe disso, porque o Senhor não olha para a aparência como o homem olha, mas o Senhor olha para o coração. E eu te agradeço e peço a tua bênção sobre a vida dos teus filhos. Peço a tua bênção, um milagre para que eles continuem de pé, porque esse é o dia que o Senhor mudou tudo. Esse dia tudo mudou. Que o Senhor venha abençoar aquelas pessoas que vão assistir depois, aqueles que compartilharão, que serão abençoados, as pessoas que vão ver esta mensagem, todos sejam abençoados. Que o teu poder, que se renova a cada manhã, venha se renovar, não para nos convencer, para nos impressionar, mas para nos consolidar naquilo que o Senhor já nos fez. E eu te agradeço pelo teu milagre. Em nome de Jesus, amém. Quero te pedir, Senhor, que abençoe o mês de outubro, que já está se iniciando. Que ele seja um mês de muita bênção, muito milagre. Que aquilo que eu projetei, o Senhor sabe, venha acontecer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe você, rica e abundantemente. Toda vez que você lê lá, em número 6, a bênção de Arão, tem duas coisas importantes na bênção de Arão. Preste atenção, que é essa bênção que eu vou deixar para você. Diz assim: que o Senhor te abençoe e te guarde. Olha só, a bênção e a guarda. Porque não adianta você ser abençoado se você não é guardado. Então a bênção diz que o Senhor te abençoe e te guarde. Não é só para você ser abençoado, mas é para você ser guardado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Shalom Adonai, até quarta-feira, se o Senhor disser que sim. Até lá, em nome de Jesus. Shalom.